Tribunal de Haia, quer dizer, como um ato soberano, o Brasil ratificou, confirmou esse tratado, que se chamou Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. O tribunal tem sede em Haia, na Holanda. Mas, na realidade, ele acaba sendo longa-manos do Brasil, porque através de um ato soberano, o Brasil reconhece esse tribunal para julgar os crimes de guerra, os crimes de genocídio, os crimes contra a humanidade. Tem até uma juíza nossa lá, Silvia Steiner. É. E ela ainda está atuando? Ainda está atuando. São 18 juízes. São 18 juízes que fazem parte do Tribunal Penal Internacional. Que, na realidade, o Estatuto de Roma, ele fala o quê? Dentro dessa história toda que foi contada aqui, como que a gente pode ver esse estatuto? Em que ele se insere? O estatuto foi o que reconheceu esse tribunal prévio, né? Mais de 130 países reconheceram. Então, aí você tem os crimes de competência, quem julga, como são escolhidos os julgadores, onde vai cumprir pena. É como se fosse um mini código. O estatuto é um código penal, com um processo penal para dizer como que se procede. Né? Então, isso foi bastante importante para a garantia dos direitos dos humanos. Né? Então, aí o Estado, aliás, sendo signatário deste Estatuto de Roma, cede seu poder soberano? Ele chega a ceder o poder? Não, é muito pelo contrário. Né? A soberania é o poder de império que o Estado tem em relação aos seus atos. Se o Brasil reconhece o TPI como o seu tribunal próprio, isso é um ato soberano, de reconhecimento de um tribunal fora do território nacional brasileiro como competente para julgar crimes. Isso é um ato soberano. Isso não fere a soberania. Na realidade, isso mostra que o Brasil, ele ratifica e combate as pessoas que, na realidade, não respeitam direitos humanos. Né? Serve como um tribunal de última ratio. Então, os crimes não prescrevem no Estatuto de Roma? Essa é uma outra novidade. Esses 4 crimes, considerando até o de agressão, são crimes imprescritíveis. Como assim? Como se não dá para apagar da memória da humanidade um determinado ato. A regra geral no direito brasileiro é que os crimes são prescritíveis. Nós temos 2 exceções constitucionais de prescrição. O racismo é imprescritível e ações de grupos armados contra o Estado Democrático. Fora isso, todos os crimes são prescritíveis. Nós temos uma tabelinha do artigo 109 do Código Penal que diz de 2 a 20 anos. Se tiver um bom advogado, você consegue trabalhar com a prescrição e o sujeito que cometeu o crime fica impune. Você já imaginou? Delito de guerra, o sujeito fica impune? Não dá. Pode. Não tem condições. Então, na realidade, eu defendo que o rol dos crimes imprescritíveis da Constituição seja ampliado para mais esses 4 crimes. Entendi. Né? Quer dizer, além do racismo e além dos grupos armados, mais 4. Que seria o delito, né, de genocídio, os crimes de guerra, os crimes contra a humanidade e o delito de agressão, que esse ficou sem pontuação. Então, a Constituição Federal também proíbe a extradição, né, de brasileiro nato. Então, o Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional, prevê um Instituto da Entrega. Como fica a situação no nosso país? Instituto da Entrega. O telespectador, se for estudante da área de Direito Internacional, professor de Direito Internacional, na realidade, nós temos 2 conceitos. A extradição é um conceito, entrega é outro conceito. Né? A extradição... agora entendi melhor. Então, eu mesma faço a pergunta e eu mesma me confundo, mas tudo bem. A extradição é requisição de um Estado soberano para outro Estado soberano. Claro. A Itália não quer extraditar o Battisti, que está aqui no Brasil? Pediu, presidente, Supremo Tribunal Federal, traz ele para nós. Porque você precisa... Não deixou, né? O Supremo Tribunal Federal disse que sim, mas falou que a última palavra cabe ao presidente. Cabe ao presidente. Cabe ao presidente. Então, é requisição de Estado soberano para Estado soberano. Na realidade, o Instituto da Entrega é a colaboração de um Estado com um tribunal. E esse tribunal é um tribunal brasileiro, só que não tem sede no Brasil. E o Supremo não vai também às vias de fato para isso? Em relação a... Entrega para o presidente, ou o Supremo também tem alguma ligação? Não, o Supremo tem ligação sim, porque aí tem um problema de hierarquia de leis, né? Qual a norma que prevalece? A da Constituição ou de um tratado? A Constituição, claro. A gente estuda, você estudou, você viu que a norma do tratado é infraconstitucional, abaixo da Constituição. Então, a norma constitucional é que prevalece. Só que o Brasil, em 2005, através da emenda constitucional, diz o seguinte, que todo tratado que versa sobre direitos humanos, se for aprovado com quórum de emenda constitucional, tem força de lei constitucional. É verdade. Então, esse Estatuto de Roma está sob condição. Hoje, ele é infraconstitucional. Certo. Então, a Constituição prevalece. Mas eu posso dizer que, se questionado no nosso Congresso, 3/5 na Câmara, vai para o Senado, 3/5, numa segunda votação, 3/5, na outra votação, 3/5, tem força de emenda. Aí vai valer a regra do Estatuto de Roma. Né? Então, é algo sob condição bastante
polêmico. Os professores de direito constitucional não gostam do que eu falo, né? Porque falar como você vai colocar em xeque a Constituição, mas na realidade ela está em xeque. Para ter o xeque-mate precisa ter a aprovação dos 3/5. Mas o que você acha? O brasileiro respeita a nossa Constituição? Você acha que os alunos, as pessoas em si, têm esse respeito? A Constituição no papel é linda. Nossa né? Carta Magna, né? No papel é linda a nossa Constituição, o rol do artigo 5º com direitos maravilhosos. Direito de ir e vir, tantos outros direitos. O direito à casa como asilo inviolável. Isso. A gente vê, infelizmente, operadores do direito, até um braço armado do Estado, que não respeita a própria Constituição. Né? Então, ela é achincalhada. Ao longo de 1998 para cá, sofreu 66 emendas. Imagine, emenda é como se fosse reforma. A última foi a do divórcio aí, né? A emenda 66. Então, ela vive sendo adequada e vive sendo desrespeitada. Ela dança conforme a música, né? Ela vai se adaptando. Vai se adaptando. Mas ela é uma Constituição que foi feita no Estado Democrático de Direito, bastante festejada. Exemplo para outras, mas ela é muito extensa, são 250 artigos, poderia ser menor, né? A americana é bem menor e ela está aí há anos e anos. Né? É verdade. Agora, o princípio do juiz natural, ele foi desrespeitado diante de tudo isso? O que é o princípio do juiz natural? Né? Na realidade é o seguinte, esse princípio ele proíbe o tribunal de exceção, quer dizer, antes dos fatos eu preciso saber quem julga. Claro, tem que fazer uma prévia. Prévia. O que acontecia era que não existia esse princípio do juiz natural antigamente. Então você tem na Primeira Guerra um tribunal de exceção, chamado Tribunal de Leipzig. Na Segunda Guerra, o Tribunal de Nuremberg. Não respeitava o princípio do juiz natural. Com o TPI, nós temos o respeito ao juiz natural, porque antes dos fatos, você já sabe quem vai julgar. É aquele órgão específico, aqueles 18 juízes, né, compostos, são indicados pelos estados aderentes, tem uma votação e ali eles... é feito assim? Quer dizer, são 18, cada um... Cada estado indica, né? Tá. Um QI, quem indica? Mais QI elevado. Não, além disso, precisa saber, ter alguns requisitos, né? A língua, saber o inglês, o francês, né? Até em mandarim. Fluente, né? Fluente, tem que ser fluente. E tem que ser também dentro do jurídico, que é o inglês. Geralmente são plenipotenciários, ministros das relações, ou até juízes daqueles tribunais, como eu falei, a Silvia Steiner, que era uma juíza federal e foi para o tribunal, né? Então tem que mostrar conhecimento, né? É isso. E ele é considerado TPI, parece até TPM, né, gente? Quer dizer, deixa a gente com TPM, esse TPI, viu? Mas é considerado corte permanente? É uma corte permanente, porque ela está lá paradinha esperando ser provocada. Né? Por que é permanente? Porque é um órgão que espera que as pessoas sejam entregues ali para o julgamento. Na realidade é o seguinte... Mas é estranho esse nome, né? Permanente. O que funciona é o seguinte, se o sujeito cometeu um crime num determinado território, aquele país, daquele território, deve julgá-lo. Claro. Essa é a regra. Isso a gente estudou. Só que o que acontece? Às vezes esse país não julga. Quer passar um pano, quer simplesmente fingir que não aconteceu. Para não gastar também, né? Porque ele preso lá vai gastar. Mas e aí o que acontece? Ele cometeu um genocídio e vai ficar impune? Então, horrível, mas acontece, né? O Tribunal Penal Internacional ensina esses termos. Olha, você não foi julgado pelo seu país quando deveria, existe um princípio da complementariedade. Esse Tribunal Penal Internacional é como se fosse um soldado da reserva. Ele só entra em cena se o Estado não julgar. Aí o TPI acaba julgando, é assim. Agora, uma perguntinha, por que você escolheu o direito penal? Na realidade... Que momento foi esse que te deu essa vontade? Não, porque tem muitos amigos meus que dizem, não, eu gosto muito de penal, outro não, eu gosto muito de civil, gosto muito de direito administrativo, cada um vai buscar a sua área. Em que momento foi que você disse, não, o penal é na faculdade, a minha praia? Na faculdade. Eu costumo dizer que o direito penal é a namoradinha de todo acadêmico de direito ou acadêmica de direito, né? Fascina essa ideia do crime, essa ideia de você investigar, de você, na realidade, fazer o bem, ou defender ou acusar. Né? De alguma forma, esse crime, e no Brasil nós temos casos exemplares que vão se renovando ao longo dos tempos, então a imprensa ajuda também a fomentar esse interesse, ou sendo delegado de polícia, ou sendo um defensor, ou sendo um promotor, ou sendo um juiz. Né? E o direito penal é fascinante. Ele, na realidade, então para quem gosta de filosofia e direito penal tem tudo, tem muito a ver, porque os grandes criminalistas alemães foram filósofos. Né? Mas se você tivesse que ser advogado de defesa ou promotor,
qual que você escolheria? Defesa, sem dúvida. Sem dúvida. Eu tenho a tendência de defender ou de tentar achar alguma coisa para o sujeito responder por um crime menor, para o sujeito, vamos dizer assim, ter uma exclusão de ilicitude. Me parece que a defesa é o elo mais fraco, né? Porque apontar o dedo é fácil, mas agora você se defender e ainda apontando o dedo com a imprensa junto fica muito mais fácil. Né?